vai dar início à segunda parte do segundo dia do Congresso Recarregue-se em Jesus, certo? Na primeira parte tivemos aqui a mensagem com o nosso irmão pastor Daniel Caveira. E vamos ter agora a nossa segunda parte da tarde, dando continuidade ao culto, a pregação com o nosso pastor Adriano. E ele achou melhor, ele preferiu já iniciar agora essa segunda parte, já pegando um momento para dar o estudo da palavra. Tá? Então eu sei que o pessoal está chegando aí agora, tem gente entrando aí, está meio alvoroçado. Mas esse primeiro momento agora já vai ser o momento do estudo, já vai ser o momento da mensagem. Então, antes de iniciar essa segunda parte, eu gostaria de convidar a Manassés para estar fazendo uma oração aqui. O pessoal pode ir entrando. Vamos abaixar nossas cabeças em reverência ao nosso Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos estar orando nesse momento com o irmão Manassés. Oremos. Santo Eterno Pai, estamos aqui na Tua casa para aprender mais de Ti. Como diz o tema, queremos nos recarregar em Jesus, queremos relembrar aquele primeiro amor que nos trouxe a ter uma comunhão verdadeira contigo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelos dois palestrantes que tivemos até aqui, as mensagens que tivemos foi edificante. Usa no pastor Adriano também, ó Pai, que ele possa levar uma palavra que venha do alto céus para nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos impactar a nossa igreja, a nossa família, que possamos impactar na faculdade, na escola. Ó Senhor Jesus, usa-nos, ó Pai, nós não queremos ser mais meros espectadores, mas queremos ir além dos portões, queremos, Pai, sair da zona de conforto. Usa-nos, Senhor Jesus, nós somos instrumentos em Tuas mãos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Então já queria convidar o nosso pastor aqui à frente nesse momento. E continuando em espírito de oração, né? Vamos continuar com os nossos ouvidos abertos, nossos corações abertos, para estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, Deus te use, pastor. Boa tarde. A proposta desse congresso é você se recarregar em Jesus. Deus já tem falado muito com todos os que estão aqui. Ontem, a palavra de Deus foi ministrada, hoje está sendo também. E a palavra de Deus, ela sempre traz um desafio para as nossas vidas. Ela sempre traz uma confrontação quanto ao nosso modo pelo qual nós estamos vivendo. E diante disso, eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, baixasse suas cabeças e você se concentrasse em você mesmo. Nesse momento que você não desse atenção a quem está do seu lado, não importa se é seu namorado, se é seu amigo. Queria que você, nesse momento, se concentrasse na sua vida. Que você avaliasse a maneira pelo qual você está vivendo. E que você orasse a Deus. Para que Deus esteja falando com você. Para que, de fato, você saia desse congresso recarregado por tudo aquilo que você ouviu. Por tudo aquilo que você aprendeu. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado grandes coisas, o Senhor tem nos dado grandes bênçãos, mas acima daquilo que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que não desiste de nós e um Deus que quer nos usar na Tua obra, Deus. Nosso intuito
nesse congresso, ó Pai, é que sejamos impactados com a Tua mensagem, com a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar em nós, Senhor, espaço para atuar no nosso ser e que Ele possa nos mostrar, Senhor Deus, a maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. E que nós façamos isso para que as pessoas possam perceber que há um Deus que as ama e há um Deus que quer mudar realidades, transformar vidas, e para isso Ele conta com nós. É o que te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém, ó Pai. Eu vou dividir esse momento em duas partes, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu tive enquanto missionário. Ontem vocês viram que esteve aqui o pastor Neto. Então, quero falar um pouco de como é que foi essa minha experiência, porque tem até uns pontos que são de conexão com aquilo que Daniel Caveira falou, quando ele estava falando da parte de muçulmano. Eu sou Adriano, sou membro da... Estou numa crise de identidade quanto a isso, mas eu sou membro da PIB de Fortaleza, no Ceará. Sou cearense, obviamente. Acho que tem algumas coisas que dá para notar, assim, que são bem evidentes de quem é cearense. Mas enquanto aqui em Recife eu sou membro da PIB do Engenho do Meio. Okay? Nos últimos 4 anos, Deus me deu a oportunidade de participar de um projeto missionário, que ele se chama Projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras. Quem daqui conhece esse projeto? Levanta a mãozinha assim, só para eu saber. Pronto, eu acho que quem conhece são as mesmas pessoas que conhecem a Arca, né? Somente são poucos. Tem como... Vai lá. Está aí o projeto no qual eu fiz parte. Eu queria explicar agora para vocês sobre o que é esse projeto, como ele trabalha, qual a ideia desse projeto e depois fazer um momento de onde você se encaixa nessa história toda que eu vou falar. Né? Basicamente, o projeto Radical, ele já existe há 14 anos e ele tem o intuito de preparar jovens, não somente preparar, mas enviá-los para os mais diversos países em todos os continentes espalhados pelo mundo, pessoas que tenham o intuito, o objetivo de sinalizar o reino de Deus através de suas próprias vidas. Através de suas vidas, por quê? Porque muitas das vezes, para os países nos quais o programa envia, você não tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e levar no seu vizinho, apresentar a sua Bíblia, ou então entregar aquele folhetinho especial que o Caveira falou que tem, né? Você não tem a oportunidade de fazer isso, você não pode, por simplesmente falar de Jesus. Por isso que a ideia é de sinalizar o reino de Deus com a própria vida. Pode passar, por favor. Esse projeto ele tem uma duração de 4 anos. Foi 1 ano de treinamento no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Depois desse 1 ano de treinamento, eu vou sempre falar no plural, porque eu fui com equipe, tá bom? Depois de 1 ano de treinamento no Rio de Janeiro, nós passamos 4 meses no Senegal para um período de aprendizado da língua francesa, da cultura africana e também da cultura muçulmana. O Projeto Radical, ele tem 5 modalidades. Tem o Radical latino-americano, Radical luso-africano, que são enviados para países da África, porém de fala portuguesa. Tem o Radical Ásia, Radical África, o Radical Haiti também. Porém, eu vou me deter a falar só sobre o Radical África, porque foi o que eu tive a experiência. Né? Então, depois desses 4 meses no Senegal, nós fomos enviados para um país que se chama Níger.
muitas pessoas até confundem. Ah, Nigéria? Não, não é Nigéria. Faz fronteira com a Nigéria, porém, é o Níger, que é esse país que vocês podem observar a bandeira, né? O Níger, para que você tenha ideia, que você tenha noção, agora eu vou falar exclusivamente sobre como é você ser um missionário, como é você ser cristão, num país que tem um contexto completamente diferente. Começando até pela forma como nós estamos organizados aqui. Por exemplo, se estivéssemos em uma igreja no Níger, jamais estaríamos do jeito que estamos aqui. Porque em cada fileira tem tanto homem quanto mulher. Se nós estivéssemos na África, esse tipo de organização não acontece. É de um lado homens e de outro lado mulheres. É tudo muito bem divididinho. Clube do Bolinha do lado, Luluzinha do outro. E o Níger, ele é um país que ele tem um estado laico, porém 98% da população é muçulmana, certo? Então, assim, a realidade desse país, não somente do Níger em si, mas do continente africano de um modo geral, é completamente diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. E muitas das vezes a gente tem a tendência a estabelecer que o padrão do outro tem relação com o meu. Digamos assim, se no Brasil é dessa forma, nós somos tendenciosos a pensar que em outro país é do mesmo jeito. Só que é completamente diferente. Então o Níger é esse país que está em destaque. 98% da população, como eu falei para você, é muçulmana. E pode passar, por favor? Volta só um pouquinho. Era para ter foto aí. Cerca de 60% do território do Níger corresponde ao deserto do Saara. Então, de maneira que, não sei quem percebeu, mas até pouco tempo eu estava aqui, eu estava me tremendo. Não era nervosismo, eu estou morrendo de frio mesmo, de verdade. Porque lá as temperaturas chegam, no verão, chegam a uns 60 graus, assim, algo lightzinho. E aí, tem foto? Tá dando para ver? No Níger não, no continente africano, ele possui diversas etnias. Olá, muito bem. E cada etnia tem sua maneira, tem sua cultura própria, seu modo de falar, seu modo de se vestir, o tipo de comida. Então, por exemplo, roupa. Lá a gente não encontra tanto o tipo de roupa que a gente está usando aqui, né? O tradicional das roupas deles são roupas tipo como essa que eu estou usando, tipo bem coloridas. Do lado esquerdo seu, tem fotos da etnia Zarma, que é a etnia que nós trabalhamos. É a segunda maior etnia no Níger, porém Zarma também é o nome de um idioma. E no Níger é o idioma mais falado. No Níger existem 11 grandes etnias, de maneira que em um único país fala-se 12 línguas diferentes. Falei 12 porque são as 11 línguas de cada etnia, mais o francês. Então, assim, como eu falei, cada etnia tem a sua característica que é própria. Essa outra foto é de uma etnia chamada Pul. Também ela é conhecida como Fulani. E você vê como é diferente o modo de se vestir uns dos outros. Pode passar, por favor. Esse projeto, ele treina e envia jovens para sinalizar o reino de Deus em locais em que não existem cristãos. Então, assim, onde nós estávamos, pode voltar, por favor, só a parte lá que fica village. Para os locais onde nós vamos, não existe a presença de nenhum cristão.
Por quê? Porque nesses países na África, na capital desses países, possuem igrejas cristãs. O evangelho ele é conhecido. Cerca de 2% da população no Níger é cristã. E esse trabalho ele se concentra muito mais nas capitais. Porém, nós somos enviados para locais em que não tem cristão, para que o reino de Deus ele possa crescer, ele possa expandir. E o interior, na África, são chamados de vilarejos. São pequenas cidades, e aí tem fotos para você ver como é a vida lá, tipo assim, como é a casa, como é banheiro, enfim, todas essas coisas. Pode passar, por favor? Ali era pia, banheiro, enfim. Ali, essa primeira foto, essa parte amarela do lado direito, em cima, é a mesquita. A mesquita é o templo de um muçulmano. É o local no qual ele vai 5 vezes ao dia, sendo que a primeira vez 5:30 da manhã, para fazer suas orações a Alá, que é o Deus que eles acreditam. Porém, não existia só a mesquita, né? Haviam diversas outras coisas ao redor do vilarejo no qual nós estávamos. O vilarejo que nós estávamos chama-se Seberi, que significa grande árvore, que ele foi construído ao redor dessa grande árvore. E uma das coisas que constituía o vilarejo está ali do lado esquerdo e em cima, que é uma plantação de arroz. Toda a economia, todo o vilarejo, ele era baseado na plantação de arroz e de milho. Ou seja, é aquela agricultura bem de subsistência como realmente é no interior. Mas também existia o rio Níger, que também era fonte de renda para os moradores de Seberi, né? Pode passar, por favor? Uma rotina no vilarejo. Ela é muito peculiar, ela é muito característica tanto para homem quanto para mulher. Eu estou dando todo esse panorama geral porque é necessário que você entenda que quando você se dispõe para ser usado por Deus numa outra cultura, em um outro país, faz-se necessário você viver da mesma forma como eles vivem. Você não pode pura e simplesmente chegar lá e querer imprimir algo para eles da mesma forma como é feito aqui no Brasil. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque eles são diferentes, eles pensam de modo diferente. Então, a mensagem, aquilo que você vai falar e a maneira como você vai viver precisa ser adaptada ao contexto, ao ambiente no qual você vai falar de Deus. Imagina só, vamos trazer aqui para nós, a arca funciona sábado à noite. Imagina se Daniel fosse para lá para pregar de terno. Ia funcionar? Jamais. Por quê? Porque a galera do skate, você está entendendo que tem uma cultura um pouco mais alternativa. Então, assim, a rotina, tanto para homem quanto para mulher, ela é bem peculiar. A função do homem é cuidar da provisão. Então, o homem ele trabalha na plantação de arroz, de milho, na pesca, no comércio. E a função da mulher, basicamente, é cuidar da casa e cuidar das crianças. Né? Então, assim, a função da mulher também pegar água. Tá vendo ali aquelas 2 meninas com balde? São as 2 meninas da minha equipe. Éramos 3 mulheres, 2 homens. E ali como era o nosso fogão industrial, 6 bocas, coisa bem bonitinha, tudo e tal. Pode passar, por favor. A alimentação. Todo mundo fala, mas o que vocês comiam lá? A alimentação muito à base de milho e arroz. Como eu falei para vocês, sou do Ceará. Então, do lado direito e em cima, tem um prato que é muito característico do Ceará, que é o baião de 2. E ali é o baião de 2 do nigerino, que é dunguri indamô, arroz com feijão. E essa parte marronzinha bem no meio é pimenta. A africana a gente ficava brincando, o que vai ser a comida hoje? A gente ficava sempre brincando, é pimenta com mais alguma coisa, porque tem pimenta no café da manhã, tem pimenta no almoço e no jantar. É uma delícia, garanto. E do lado esquerdo embaixo tem um bolinho que é tipo bolinho de chuva. Você pode comer ele tanto doce quanto salgado. Do lado direito embaixo foi um churrascão que a gente fez lá, e foi uma bênção. Pode passar?
os costumes, né? A mulher na África, ela tem o costume de tudo aquilo que ela vai utilizar, ela não carrega na mão, ela põe na cabeça, ela equilibra na cabeça e sai por aí fazendo as coisas. Aqui no Brasil, uma mulher também, quando ela vai carregar uma criança, ela pega a criança na mão, leva no colo, tudo bem direitinho. A mulher africana, ela põe a criança nas costas e amarra com um pano. Isso chama-se rampar. E aqui vai uma dica para todas as mulheres, tá bom? Presta atenção, ó. Eu vivi 2 anos e 3 meses lá na África. Eu não encontrei uma única mulher com problema na coluna ou com problema no joelho. Vou ensinar para você o segredo. Mulheres, prestem muita atenção. Homens também, se vocês quiserem nunca ter problema na coluna, você faz o seguinte. Na África, a vassoura são diversos gravetos, um pouco mais compridos do que esse microfone. São vários gravetos mesmo. Aí você amarra em uma extremidade. Depois que você amarra nessa extremidade, você abre. Então vai ter vários gravetinhos presos numa extremidade. E tudo aquilo que a mulher faz, ela faz com essa criança nas costas, tá beleza? E eu falei que a vassoura é pequenininha. Então, ela para varrer, ela varre assim, ó. Então, assim, fica a dica aí. Se você quer nunca ter problema na coluna ou problema no joelho, põe uma criança nas costas, amarra e sai varrendo desse jeito. Fica a dica. Transporte lá. Não tem esse ônibus bonito que acabou de passar ali. Branco, verde, laranja. Mas o que tinha lá era o 19 Place. Dava para 19 pessoas, 19 adultos. Se tivessem crianças, dava para muito mais. E fora que tem um compartimento de cima e o compartimento de baixo dos bancos que a gente põe os animais, né? Os animais bem característicos daqui do nosso Brasil, os animais de estimação, cachorro, gato. Lá os animais de estimação são, digamos, um pouco mais diferentes, como cabra, ovelha, bode. Pode passar, por favor. Só que o seguinte, né? A gente não estava lá pura e simplesmente à toa. A gente não estava lá pura e simplesmente porque a gente estava no Brasil sem fazer nada e bateu aquela doida e estou fazendo nada, já sei, vou para a África. Não. Estava lá porque tínhamos uma missão, tínhamos um objetivo e isso estava muito claro para a nossa equipe. Estávamos lá para testemunhar de Jesus, fazermos discípulos de Jesus para um povo em que tem um acesso muito pouco ao Evangelho. Enquanto aqui a gente tem Bíblias nas mais diversas versões, tem NVI, tem aquela, né, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia, enfim, todas essas aí, lá só existe uma versão de Bíblia. E ela agora está sendo revisada. Tipo assim, vão fazer uma outra edição, né? Não vai ser na linguagem de hoje, não. Só que o seguinte, tem uma missão chamada Portas Abertas. Todo ano, essa missão, ela faz uma lista dos 50 países em que é extremamente complicado você ser cristão. O Níger, ele sempre está presente nessa lista. O Níger está sempre variando na posição entre 48, 49 ou 50. Ou seja, há perseguição religiosa no Níger. Você corre riscos de ser preso, de ser deportado ou pura e simplesmente de ser morto pelo simples fato de você ser cristão. Pelo simples fato de você, sei lá, andar e ter uma Bíblia na mão. Então você já viu que para falar de Deus, se tem essa perseguição, você não pode sair com a Bíblia na mão, você não pode pegar o folhetinho. E aí a gente entra num sinuca de bico, né? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou fazer discípulos se eu não posso falar? Uma das maiores características de Jesus foi que tudo aquilo que ele ensinava
por palavras, ele tinha transmitido primeiramente através de atitudes. Então Jesus Cristo, quando ele diz para amar, ele já tinha demonstrado isso em atos, nas atitudes, na maneira pelo qual ele vivia. Isso por quê? Porque as nossas atitudes são muito mais fortes do que as nossas palavras. Enquanto estivemos lá no Níger, nós servimos as pessoas no vilarejo de Severi. Servimos como? Quando você lembra aquilo que Daniel falou, da necessidade que a gente tem de sempre lermos a Bíblia e fazermos tudo aquilo para a nossa vida, pautados com aquilo que Deus tem para nós? Se você ler os evangelhos, você vai ver que a maior característica de Jesus enquanto viveu na terra era o serviço. Ele viveu para servir as pessoas. Porém, ele não era aquela pessoa que pura e simplesmente alimentava a multidão quando estava com fome. Ele gerava mudanças, ele gerava transformações. Ele mudava realidades. Por quê? Porque a atitude, a nossa ação como cristãos, ela precisa estar baseada, precisa estar pautado na necessidade do próximo. Se o próximo tem necessidade de comida, a gente precisa atuar dando comida. Porém, existem pessoas que não precisam de comida, mas sim pessoas que precisam se sentir amadas. E a nossa ação precisa ser mostrando para elas que elas são amadas por nós e que acima desse amor existe um amor de Deus que é incomparavelmente maior do que o nosso amor. Então, enquanto estivemos ali no vilarejo, nós vimos a realidade e nós tivemos a oportunidade de montar 5 projetos na comunidade ali de Severi. 5 projetos que a gente viu que era realmente necessário para aquele lugar. Então, nós montamos um projeto de informática. Eu trabalhei com informática com jovens e adultos. Uma outra menina da equipe trabalhou com informática com as mulheres. Tínhamos o projeto de futebol, tínhamos a alfabetização. Tudo isso foram as formas, foram os mecanismos que nós tivemos para poder servir as pessoas. E através desse serviço, através dessas vias, é que a gente tinha a oportunidade de falar de Jesus. E eles ficavam absolutamente encantados com isso. Por quê? Porque assim, no começo é difícil antes de você falar, você precisa primeiro conquistar a pessoa. Você precisa investir na relação. Isso de entregar folheto, de convidar para ir para um culto, isso jamais vai funcionar em uma cultura, por exemplo, africana. Jamais vai funcionar. Por quê? Porque é preciso que a pessoa... É preciso primeiro que você conquiste a pessoa através da amizade. É preciso que primeiro a pessoa ela veja em você uma pessoa confiável. É preciso que ela veja em você uma pessoa que está ali, mas que não quer se aproveitar dela, como os outros estrangeiros fizeram e fazem até hoje. Até hoje a África é explorada. Escravidão acabou só no nome. Entendeu? Então, assim, depois desse momento que a gente teve de conquistar todos eles ficavam pura e simplesmente encantados. Porque eram eles mesmos que criavam as oportunidades que nós tínhamos para falar de Jesus. Já que a gente não podia falar,
eles mesmos criavam as oportunidades para que nós falássemos. Por quê? Como? Porque eles chegavam para a gente e diziam assim, mas afinal de contas, Abdurrahmane, prazer, é meu nome, tá bom? É meu nome nigerino, Abdurrahmane. Eles não falam esses nomes tipo André, Adriano, João. É muito difícil eles dizerem isso. Então meu nome lá era Abdurrahmane. Eles chegavam para mim e perguntavam assim, Abdurrahmane, ou então Abdukader, Rahila, que era o nome de outra menina, Zara. Eles perguntavam, por que vocês estão aqui? Eles têm uma imagem muito idealizada do Brasil. Eles pensam que o Brasil é aquele país assim, tipo, as mil maravilhas. Eles pensavam que nós éramos vizinhos do Kaká, do Ronaldo Fenômeno, tipo assim, como se a gente encontrasse com os caras na hora de comprar pão, assim, sabe? A ideia que eles têm é essa. Então eles ficavam assim, afinal de contas, por que vocês estão aqui? Por que vocês deixaram os pais de vocês? Por que vocês deixaram a família de vocês? Por que vocês deixaram o Brasil? Outro parênteses. Quando eu disse para eles que no Brasil tem vaca também, eles ficaram... Fecha parênteses. Por que vocês deixaram tudo isso, a vida boa do Brasil, e vieram para cá? Qual o propósito disso? E aí a gente falava. Nós estamos aqui porque nós queremos apresentar um Deus para vocês. Nós queremos falar de uma pessoa que não é só pura e simplesmente uma pessoa e um profeta. Ele também é Deus, que é Jesus. Porque se você for falar, se você for evangelizar qualquer muçulmano, se for um muçulmano que lê o Alcorão, ele sabe quem é Jesus. Tire da sua ideia, tire da sua cabeça a ideia de que, não, eu vou evangelizar um muçulmano. Caveira disse aí que os caras estão crescendo aqui em Recife, eu vou evangelizar muçulmano. Vou apresentar Jesus. O muçulmano sabe quem é Jesus. Porém, eles acreditam em Jesus apenas como um profeta. E a gente estava lá para mostrar que a ideia que eles tinham sobre Jesus era uma ideia equivocada. Jesus ele não era somente um profeta. Ele também foi um profeta. Mas ele era o próprio Deus encarnado, que viveu no meio de nós e nos amou e morreu como prova desse amor. Então era nesses projetos, no curso de informática, nas aulas de futebol, numa alfabetização, fazendo curativos, que a gente também fazia, cortando o cabelo de menino, é que nós criávamos os laços, nós firmávamos vínculos, estreitávamos a relação, para depois falar de Jesus. Vivemos 2 anos no vilarejo de Seberi. Você pode estar pensando assim, 2 anos, que massa. Deu para fazer muita coisa. Vai, Adriano, fala agora, quantas pessoas se converteram? Aí eu vou dizer para você, ninguém se converteu. Vivemos 2 anos ali, falamos de Jesus durante 2 anos, ninguém se converteu. Você pode estar pensando agora, então o trabalho não valeu a pena. Então o trabalho não foi eficaz. Se você está pensando assim, você está completamente equivocado. Valeu muito a pena. O texto que o pastor Daniel leu, e que depois a gente vai ler novamente, fala que a nossa missão é ir fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa missão é falar, é anunciar. Lembra o que ele disse? Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo não é aquele folheto, é o Espírito Santo. E fora que você está num contexto de uma cultura completamente diferente.
Então, assim, eu queria que nesse momento você se colocasse no lugar de um muçulmano. Eles são muçulmanos, pelo menos assim, chutando por baixo, tá bom? Chutando por baixo, pelo menos uns 400 anos. Chutando por baixo. Se coloca agora como um muçulmano. Imagina só, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Deus, mas vamos chutar aqui, 10 anos. Faz 10 anos que você é cristão, faz 10 anos que você vem para a igreja no domingo, que você tenta ter uma vida com Deus, ter uma vida direcionada. Imagina só, aí chega uma pessoa de um outro país que ainda não fala tão bem a sua língua, que é uma pessoa completamente diferente de você, certo? E ele vai chegar para você e vai dizer assim, o seguinte, olha, qual é o nome do senhor? Olha, seu Josué. Seu Josué, deixa eu lhe usar como exemplo. O senhor tem quantos anos de caminhada com Deus, seu Josué? O senhor tem quantos anos de caminhada com Deus? Faz quanto tempo que o senhor é cristão? Já nasceu em lar cristão. É melhor não perguntar a idade, né? Não, mas ele já disse, 77 anos, imagina só. Imagina só. Chega uma pessoa para o seu Josué e vai dizer assim, o seguinte, olha, seu Josué, sabe esses 77 anos que o senhor viveu, que o senhor acreditou em Deus, que o senhor acreditou em Jesus, que o senhor ia no domingo lá na igreja, ia num sábado de vez em quando, tinha um congresso, a galera ficava falando umas coisinhas lá meio que a gente deveria mudar de vida, que essas coisas. Pois é, esses 77 anos que o senhor viveu enganado. A verdade não é essa que o senhor acreditou, a verdade é essa aqui que eu estou te apresentando. Qualquer um de nós aqui, não é somente o seu Josué não, qualquer um de nós aqui iríamos criar barreiras, iríamos criar dificuldades para poder aceitar isso. Imagina só, se você tem 20 anos, faz 20 anos que você acredita nisso, você acha realmente que em 2 anos existe condição de ser quebrado todos os seus conceitos sobre Deus? Porém, a nossa missão não é converter ninguém. A nossa missão é falar, é anunciar, é pregar o Evangelho. E o restante é a atuação do Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo atua, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa entrega a vida a Jesus, aí novamente a gente entra em cena, porque é preciso batizar e é preciso fazer discípulos. Então o trabalho ali valeu muito a pena. Durante os próximos anos, com toda certeza, vocês vão ficar sabendo de pessoas que têm se convertido a Jesus no Níger. Porque o trabalho não acabou. Nós viemos para o Brasil em setembro do ano passado. Porém, foi para lá um casal de missionários africanos que estão dando continuidade a esse trabalho. Então o trabalho de Deus não morreu. Deus ele tem se manifestado. Deus ele tem sido conhecido. Deus tem agido ali no vilarejo de Seberi. Deus tem atuado pelo mundo. Porém, Deus não tem agido somente naquilo que está lá fora. Somente naquilo que está distante. Deus tem feito grandes coisas em Olinda. Deus tem feito grandes coisas em Recife também. E o que você precisa saber diante de tudo isso, o que você precisa identificar nesse momento é onde você está diante de tudo aquilo que está acontecendo. Diante da ação de Deus, diante do mover de Deus, como você está, como você tem vivido. Você tem vivido de maneira coerente com a ação de Deus? Você tem participado, você tem feito parte, você tem sido uma pessoa pelo qual Deus tem usado para tocar, para agir,
para transformar a vida de outras pessoas? A gente leu Mateus 28, de 19 ao 20, que diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente sabe que isso é uma responsabilidade. A gente sabe que isso não é uma questão de escolha. Eu vou fazer missões ou não. É uma ordem, é uma responsabilidade, é um dever que nós temos enquanto cristãos. Isso não é uma tarefa para o missionário, isso não é uma tarefa para o pastor. Essa é uma tarefa para todo aquele que se diz cristão. Porém, esse é apenas um lado da moeda. De fato, é uma responsabilidade, de fato, é um dever, e de fato, precisamos cumprir com a nossa missão. Porque é a nossa missão que direciona a nossa vida, é a nossa missão que diz a maneira pelo qual nós devemos viver. Porém, muito mais, essa missão, ela é muito mais do que um dever, ela é muito mais do que uma responsabilidade. Essa missão, ela é um privilégio que Deus concede a mim e que Deus concede a você também. Eu queria que você abrisse a Bíblia agora em Romanos 15. A gente vai ler apenas a parte B do verso 15 e vai ler o verso 16 também. A gente vai ler esse trecho e a gente vai perceber que Paulo, ele entendia a missão como um dever, uma responsabilidade, mas acima disso, acima desse dever, acima dessa responsabilidade, acima dessa obrigação que nos é imposta enquanto cristãos, acima disso é um privilégio que Deus dá para cada um de nós, essa missão. Porque diz o seguinte, o texto: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo, ele entendia como uma responsabilidade, como um dever. Põe a parte do verso 15, por favor. Diz o seguinte: deixa eu pegar aqui que é melhor. Ele diz o seguinte no verso 15: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus com o dever sacerdotal. Dever tem a ver com obrigatoriedade, com responsabilidade. Paulo, ele entendia que de fato era uma obrigação, era uma responsabilidade, mas ele também entendia que era um privilégio que Deus estava dando a ele. Porque ele fala, por causa da graça que Deus me deu. E graça não tem a ver com mérito. Graça tem a ver com privilégio. Graça tem a ver com oportunidade. E ele sabia que essa oportunidade que Deus estava dando a ele não era uma oportunidade qualquer. Era uma oportunidade de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ou seja, Paulo, ele sabia muito bem a que tipo de pessoa ele deveria anunciar o evangelho. Paulo, ele sabia muito bem qual era a vocação que Deus tinha dado para ele. E também é preciso que a gente descubra qual é a nossa vocação. Porque você pode estar pensando aí, Adriano, muito legal isso aí que você falou e que Daniel falou também. Só que, na boa, evangelizar prostituta, evangelizar maconheiro, evangelizar dono da boca, isso aí é meio perigoso, né? Não dá para mim, não.
E esse negócio de ir para fora, para ir para um outro país, para se vestir de modo diferente, lá é quente para dedéu, também não dá para mim. Beleza, glória a Deus. Sua vocação pode não ser missões transculturais e pode não ser trabalhar na arca. Porém, você tem vocação para ser um missionário usado por Deus na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Cada um de nós aqui, nós somos missionários porque nós temos uma missão. Nós temos um norte, nós temos um direcionamento quanto à forma com que nós devemos levar a nossa vida. E é preciso que a gente avalie a nossa vida hoje, quanto à maneira como nós temos vivido. Será que eu tenho vivido de modo coerente com tudo aquilo que eu tenho ouvido, com tudo aquilo que eu tenho aprendido? Não somente nesse congresso. Paulo, ele entendia muito bem qual era a vocação dele. A vocação dele era para ser um ministro para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Ou seja, a proclamação do evangelho, ela exige uma resposta do homem. Se você está aqui hoje, em algum momento você foi confrontado pela palavra de Deus. E essa confrontação exigiu de você e exigiu de mim uma resposta, uma atitude. E a atitude que nós tivemos quando fomos confrontados quanto ao nosso antigo modo de viver é: você está vivendo dessa forma, porém, a proposta de vida que Jesus apresenta para você é diferente. E você aceitou essa proposta. E você mudou de vida. E você se transformou e tem se transformado. Ou seja, as pessoas com quem Deus usa são pessoas que mudam realidades. São pessoas que mudam circunstâncias. São pessoas que mudam vidas. E esse é o grande privilégio que Deus ele nos concede. O privilégio de sermos usados por Ele para gerar mudança, para gerar transformação na vida de outras pessoas. Na vida de pessoas que andam perdidas aí pelo mundo, sem saber o que fazer. Ou buscando todo tipo de prazer. E nós somos os meios pelos quais Deus quer usar para tocar, para chegar a essas pessoas.